Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular, tá bom? Seja muito bem-vindo à análise diária. Para entrar no grupo fechado, imersões e aulas particulares, o número está aqui na descrição do vídeo, certinho? Vamos lá então, vamos começar os trabalhos. EWZ hoje sobe 0,90%, deixa um candle interessante, porém ainda não anima. Por quê? Porque ele não faz aqui um topo maior que o de ontem. Então nós não temos aqui uma configuração de fundo, nós continuamos aqui com topo e fundo descendente. Além disso, o volume foi abaixo da média. Então, por mais que não tenha uma pressão muito forte vendedora, mas a compradora também não mostrou ter tanta força assim no pregão de hoje, tá bom? Em contrapartida, terra do Tio Sam, o SP500 subiu e subiu bonito. Acionou o PC de compra, defendeu essa LTA e está com um caminho livre para ir testar novamente o topo histórico. Já o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, segue o baile. O alvo é lá nos 93,296, eu venho dizendo isso desde os 92,408. O petróleo dá uma leve recuperada. Nós podemos entender isso daqui de duas formas. Ou isso daqui é um harami, se romper para cima amanhã. O stop ficaria abaixo da mínima de hoje, mirando ali na região dos 72,14. Mas também nós podemos entender isso daqui como um gift, ou seja, um presente, uma continuidade do movimento de baixa. Amanhã, se romper a mínima de hoje, o stop ficaria na máxima de hoje e o objetivo seria aqui no fundo anterior, na região dos 64,60. Então temos que esperar para ver qual lado vai romper. Está mais forte para o lado vendedor, principalmente que a máxima foi exatamente na LTA e na média móvel de 80 períodos que servem de resistência. O ouro trabalha em alta de 0,08, por enquanto nada de muito interessante, está brigando aqui nas médias, para cima tem que romper o 1835. Europa trabalhou em alta, Xangai em leve baixa de 0,07 e a bolsa do Japão em queda de 0,96. O Bitcoin é quem cai mais, nesse momento 2,95%. E ele está num ponto crítico, pessoal, um ponto crítico, tá? Por quê? Ele está entre 29.900 e 28.600. Ele perde essa região, o alvo é lá no 22.650 pontos, tá bom? Maravilha, muito bem, muito legal. O Ibovespa hoje fecha em alta de 0,81. Ontem eu mandei lá no grupo fechado, vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Foi ontem, no final da tarde. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente aqui para vocês. Cadê? Leilão? Não. Putz, eu acho que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Tá aqui. Índice futuro. Aqui, legal. Veja bem o que eu mandei ontem aqui pra galera, ó. Existe um setup que se chama literalmente fechou fora da banda, ou seja, o Ibovespa fechou fora. No leilão de fechamento se efetua compra em ativos de grande peso no Ibovespa. O que são ativos de peso, pessoal? Blue chips, tá? Na maioria esmagadora das vezes o próximo dia dá de arrancar um percentual de ganho nessa compra. Para quem quiser entender mais sobre isso, eu expliquei na aula de long short a questão das bandas. Beleza. Aí explicado isso daqui, olha bem o que aconteceu aqui, ó. Das principais, de todas as blue chips do mercado, né, se nós somarmos aqui o percentual de cada uma delas e o que elas têm de peso no Ibovespa, isso daqui dá mais de 50%. Então quer dizer que se o cara comprasse todas ontem no leilão de fechamento, a única que teria perdido era a Intermédica. O resto todas ganhadoras, com um destaque ali para a JBS em alta gigante de 6,70%, tá? Então bem bonito esse movimento aqui do Ibovespa, beleza? Muito bom, muito bem, muito legal. Mas e aí, me anima? Ainda não, né? Por mais que não tenha confirmado o pivô de baixo, e lembra que ontem eu falei que esse era o ponto crucial, hoje faltou volume, tá? Mas é aquilo, lembra que eu falei ontem, todo pivô também pode se tornar um fundo duplo. Então amanhã, se rompe a máxima de hoje, ficaria interessante. Mas eu vou falar para vocês que o mais interessante mesmo seria uma correção no gráfico de 60 minutos, para depois vir um pivô de alta. Aí sim ficaria bem interessante, tá bom?
O BOVA11, exatamente a mesma leitura, tá? O alvo para cima busca no gap, coisa e tal. O IFNC sobe 0,96, recupera bem o movimento de ontem, né? E o volume praticamente igual, então aqui está bem interessante. Será lindo o IFNC fazer um movimento em V, né? Ou seja, ele cai com muita força, ele volta com muita força também. O dólar futuro, pessoal, cai 0,66. Lembra que ontem eu chamei a atenção para a média móvel de 80 períodos? Pois bem, ela fez o seu trabalho hoje novamente e segurou o ativo por aqui. Pensando em um movimento corretivo desse dólar, nós podemos pensar aí que ele venha buscar quais regiões? Ele já veio ali na região do 250, 216, para baixo mira lá no 160, tá? No 160, pertinho da mínima de ontem. Isso seria um movimento bastante interessante aí para o dólar. Já o índice futuro sobe 0,52, aciona aquele martelo de ontem, para cima mira no gap, tá bom? Maravilha. Falando do DI, pessoal, o DI hoje caiu de ponta a ponta, ponto positivo. Lembra que ontem eu já tinha chamado a atenção para esse movimento. E agora o que está bem interessante aqui é que nós estamos testando a parte baixa desse canal de alta, tá? A parte baixa desse canal de alta. Então, se resolve romper esse canal de alta para baixo, vai ficar bem interessante pensando aí no movimento comprador do mercado brasileiro, tá? Então, fica bem de olho nessa movimentação do DI, beleza? Falando das commodities agora, a Ambev. A Ambev volta a testar a região de fundo anterior. Lembra que eu falei ontem da divergência, hoje ela deixa um doji por aqui. O que é o doji? É uma figura de indefinição, uma figura de equilíbrio, uma figura de realmente, tanto comprador quanto vendedor não teve força suficiente para levar para a sua direção. Então nós temos que esperar realmente para qual lado o mercado vai andar. No momento não temos sinal nenhum. O que pode surgir amanhã seria o quê? Um fundo, topo, fundo, se romper a máxima na região aqui, deixa eu colocar aqui correto. Ó, se romper essa máxima nos 17,16, aí acionaria um pivô de alta interessante. Aí pode ficar legal, mirando ali o gap, coisa e tal. Beleza? B3SA3, bate na parte baixa, bate na parte alta, bate na parte baixa, bate na parte alta, bate na parte baixa. A minha expectativa agora é o quê? Que pela tendência do mercado se busque a parte alta. O Banco do Brasil, ele respeitou lindo, lembra que ontem eu chamei a atenção para a divergência, porém o mercado hoje simplesmente foi com vontade e com acréscimo de volume. Isso é bastante interessante. Então nós temos para amanhã um 9,1 de compra. Para amanhã eu só peço o fechamento acima de 32,50, que aí fecha acima de todas as médias. Aí, meu amigo, tá lindo demais. O Bradesco volta acima do 24,24 e com acréscimo de volume. Movimento muito interessante do Bradesco. Lembra ontem que eu chamei a atenção para a relação risco-retorno desse pivô de baixa. E realmente ela se mostra não ser a melhor. A Intermédica veio bater na parede baixa do canal e na LTA. Pela expectativa vai segurar por aqui para voltar a testar a região dos R$ 84,50, R$ 85. Já a Itaúsa não confirma o pivô de alta, rompe a máxima de ontem, fechou o gap e já veio buscar a média de 9 períodos. Faltou um pouco de volume, faltou. Então o interessante é o que? Dar um recuo para poder fazer pivô de alta no gráfico de 60 minutos. O Itaú, exatamente a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. A JBS, lindo movimento, cravou no 30,60, chamei atenção para isso lá no grupo fechado logo de manhã, antes do rompimento da LTB, e foi embora, né? Deus perdoa. O OBV não, o OBV já vinha cantando esse movimento. E para cima agora mira no 31,12, R$32. Magazine Luiza deixa um belíssimo de um 9,2 de compra para amanhã, com um martelo em cima da média móvel de 9 períodos e em cima do fechamento do gap. Então tá bem interessante essa movimentação de Magazine Luiza. Já a Petro 4 deixa assim um sinal de fundo, né? Nós temos um topo e fundo ascendente, mas o volume ainda não agrada bastante, né? Então o ideal seria uma correção no gráfico de 60 para depois lançar um pivôzinho de alta. Aí ficaria bem interessante. A Suzano, ela aciona aquele martelo de ontem, tá? Ela aciona aquele martelo de ontem, mas sem volume nenhum. Então isso daqui está com cara de repique. Seria aqui um 9,2 de venda para amanhã. Já a Vale acionou o PC de compra, beijou o stop, mas não pegou e veio para o primeiro alvo, que é no gap, tá? Para cima, mira ali na média móvel de 9 períodos e na média móvel de 80 períodos no gráfico de 60 minutos
e se passar dali, mira nos topos anteriores. Lembrando que a Vale ainda está devendo o novo topo histórico lá na região dos 118,20. E a VEG, pessoal, a VEG respeitou ali a LTA, voltou a subir hoje, bateu nas médias. Para amanhã, o rompimento da máxima de hoje já ficaria muito bacana, porque daí voltaria a trabalhar acima da média de 20,80 a 20,209. Isso seria um movimento bem interessante. Agora eu vou falar os ativos no filtro no alvo. Lembrando, pessoal, eu falo aqui dos ativos que simplesmente o meu filtrozinho aqui me aponta, tá? Eu tenho aqui um screen e nesse screen eu coloco ele para rodar no gráfico de um dia e ele me dá aqui conforme alguns parâmetros que eu previamente caracterizei ali, né? Coloquei. Já aqui no grupo fechado, aqui não, aqui eu posto de manhã, postei de manhã todos os ativos, vou até voltar aqui, ó. Todos os ativos, até coloquei, cadê? Aqui, ó. Daqui em diante, ativos para ficar de olho no pregão de hoje, tanto do Ibovespa quanto da Small. Todos os setups utilizados, 91, 92, 93, 94, PC e Pimbar. E daqui em diante, ó, eu cataloguei cada um dos setups, dos ativos que tinham setups. Ó, vários e vários e vários ativos. Se eu não estou enganado, foram 40 e poucos, 50 e poucos. Mas foram bastante, tá? E aí no final eu ainda mandei aqui pra galera, ó, tá aqui as aulas de PC, 91 e 94, 92, 93 e Pimbar. Então todos os dias eu faço isso daqui. Então aqui no vídeo, até para não ficar longo, como eu falei para vocês ontem, a minha ideia é deixar o vídeo mais clean possível, bem objetivo, com bastante informação para vocês. Mas a ideia é pegar esses ativos do filtro que ele me dá ali, falar aqui para vocês. E aí quem quiser esse filtro muito mais refinado, né, com várias oportunidades que tem aí ao longo do dia, convido para entrar aí no grupo fechado, aqui na descrição do vídeo tem as informações a respeito, beleza? Maravilha, muito bem, muito legal. Falando aí dos ativos no filtro, pessoal, a R3. A R3 ela segue o baile mirando o 8,89. Hoje beijou aquela região, mas deu uma refutada, né? Os compradores acabaram defendendo, mas aí o vendedor já veio e já acionou 9,3 de venda aqui no gráfico de 60 minutos e segue o baile. Continua mirando no 8,89. A Azevedo tem algo interessante, ela rompe uma congestão com um acréscimo de volume. Então, pela expectativa, ela vai projetar 100% deste retângulo. Ou seja, ela mira lá na região primeiro do 8,10, que é o topo anterior, mas o alvo mesmo é lá no 8,64. BB Seguridade cravou no alvo dos 22 e deixou por aqui um harami. Então, para amanhã, se romper a máxima de hoje, vai ficar bem interessante, tá? Então, fica bastante de olho nessa movimentação. A Minerva, nós temos aqui o que? O ativo está brigando aqui numa LTB que vem desde lá de abril. Se romper essa região, fica bem bacana. Só que uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Das vezes que o ativo chegou na LTB, vamos olhar, ó, chegou na LTB aqui, ó, com acréscimo de volume, na sequência refutou. Chegou aqui, volume na média, aí o volume foi caindo, foi caindo, foi caindo. Chegou aqui de novo na média, volume abaixo da média. Chegou aqui de novo na LTB, volume acima da média. E agora, de novo, vai lá com volume acima da média. Só que o que é interessante é que das outras vezes, o OBV não estava acompanhando e agora está. Tá? Agora está. Então fica muito de olho aqui na Minerva se ela consegue romper o topo anterior. Porque se ela rompe esse topo anterior acima das médias e acima da LTB, ela tem um potencial muito bom para desenvolver um movimento de alta bem interessante. BRKM5 acionou o PC de compra que eu comentei ontem, né? Volume acima da média, coisa e tal. Camil está bem interessante também, ó, porque ela vem de um movimento de baixa bastante acentuado, né? Desde lá de março ela vem nessa LTB e agora ela deixa um 9,1 de compra aqui com o volume acima da média. Então, se ela rompe essa LTB, fica interessante. A Embraer, sem novidades, né? Ontem eu falei para vocês dessa média móvel de 80 períodos, que das vezes que ela bateu nessa média, o ativo deu um pipoco para cima. Hoje o ativo me sobe aí quase 6%, né? Então deixa ali um 9,1 de compra para amanhã. Só não deixou um BB abandonado porque realmente fechou o gap antes, tá? O que já não foi o que aconteceu com a Enalta, que deixou aqui um BB abandonado perfeito para o gráfico, tá? E aqui nós temos o que? O ativo entrou um volume muito bom. Para cima, então, o ativo ele mira nas retrações de Fibo, tá? Nas retrações de Fibo. E mira lá no 16,08, 17,18, beleza? Esses são os alvos ali de Enalta.
A Espaço Laser, pessoal, veio ali na região de fundo anterior, está brigando na média móvel de 80 períodos, o volume está na média e o ativo deixou um martelo. Então, se surgir uma reação, fica bem interessante, tá? Meu telefone está tocando para ali, deixa ele tocar. Elbor, pessoal, a Elbor deu um movimento bem forte para cima, com um acréscimo de volume. O que queremos? O rompimento da LTB para fazer um pivô de alta. Fundo, topo, fundo, se romper essa LTB e o 8,74, mira nos 9,33, 9,70 para ficar bem bonito. Lojas americanas. Para mim isso daqui, né, não sei qual foram as métricas da fusão aí, da Lojas Americanas e BTOW, coisa e tal, mas isso daqui está me lembrando muito o que aconteceu ali com a Pão de Açúcar e com o açaí, tá? Quando o açaí se desligou do Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar teve a queda monstruosa, coisa e tal. E graficamente nós temos aqui um harami para amanhã se romper a máxima de hoje, tá? Tecnicamente nós temos aqui um sinal bastante interessante, beleza? Maravilha. Lojas Renner. Lojas Renner vem na LTB, bate na média móvel de 200 períodos, volume acima da média. Fica de olho se o ativo reage aqui nessa região, né? Tá numa região bastante interessante, beleza? Marfrig tem aqui um baita de um triângulo. O esquema é se romper para cima, tá? Se romper para cima, esse ativo ele tem um potencial muito interessante para andar, tá? Muito interessante mesmo. Se ele conseguir romper para cima, ele mira lá nos R$21 como o primeiro alvo, beleza? Então, bem interessante essa movimentação da Marfrig. A Neogrid, ontem eu comentei sobre ela, sobre o PC de compra, hoje acionou e está indo, né? 7,43 é o primeiro alvo e boa. Já a Oi, lembra que eu comentei ontem, né, que o fechamento abaixo de 1,50 aciona o stop de comprado, que poderia trazer ela reto para os 1,36. E veio, tá? No fundo anterior. Agora eu vou falar para vocês. Se o ativo não conseguir segurar, ele mira neste gap aqui, ó. Nesse gap aqui, 2,1 e 21, tá? Então, é bem importante que o ativo ele consiga segurar aí nessa região dos 1,36, tá? Ali o que chama muita atenção é que caiu com um volume estrondoso, tá? Caiu com um volume muito forte mesmo. Petrobras já falei, né? Rumo bateu lá no alvo de 21,65, tá? O volume está subindo muito, o OBV também está subindo muito. O que seria interessante agora seria um recuo para depois fazer pivô. Aí vai ficar mais interessante ainda. 3R Petróleo está ali em cima daquela LTB, em cima da média móvel de 80 períodos, entrou volume. Então amanhã, se romper a máxima de hoje, fica bem interessante também. Então fica de olho nessa movimentação. O Santander respeitou essa LTA que vem desde lá de março, tá? Respeitou essa LTA com acréscimo de volume e o OBV olhando para cima. Então também vale ficar de olho. Aqui o que queremos para o setor financeiro no geral é que eles trabalhem acima das médias. Aí vai ficar show de bola. SLC Agrícola deixou um harami, volume bastante interessante também. Se romper a máxima de hoje, amanhã aciona um harami bem interessante. E a Viver, ontem deu aquela porrada, hoje devolve com vontade, deixando aqui um 9,4 de venda para amanhã, se romper a mínima de hoje. Beleza? Pessoal, é isso aí. Eu vou parar de pedir like para você se inscrever no canal, ativar sininho de notificações, isso é aquilo que eu acho o seguinte. Se você gosta, você vai fazer por livre e espontânea vontade. Eu não preciso ficar lembrando disso nem nada do tipo, né? Até porque fica uma coisa chata. Eu não gosto que fiquem falando isso demais nos vídeos. A gente cria um hábito de fazer essas coisas, mas o hábito, quando ele não é bom, a gente tem que corrigi-los, né? Então, vamos que vamos. A minha ideia é deixar o vídeo mais clean possível, abaixo ali de 20 minutos, para não ser uma coisa maçante para vocês e vocês poderem aproveitar bastante o conteúdo técnico que eu tenho para oferecer para vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e amanhã nos vemos aqui no mercado de novo. Um forte abraço, valeu!